His call is not being recorded. Ok. Foi bom. Quem mais tá aqui? Pessoal, não dá as caras. Acho que essa altura do campeonato tá todo mundo cansado, só querendo das férias. Daí vai ter aula depois do almoço, é complicado. Só foi esperada 2 horas. E aí eu começo. Eu vou bem devagar. A Milena, eu também. Essas 2 semanas eu tô literalmente assim, me arrastando. Tô fazendo tudo na paz do café. Mas todo mundo tá assim, né? Junto com todo esse cenário bizarro que exige mais da gente. E aí vocês viram que vamos ficar sem o Vitor. Eu gosto tanto dele. Meu colega de matéria, né, também. Eu também. Muita. A gente se dava muito bem. A gente se dá muito bem. Mas tá acabando as coisas, vai começar as férias e vocês vão dar uma respirada. Tipo, parece que vai tudo renovar pra estudar. Deixa eu ver. Tinha entrado alguém? Vamos lá. Deu 2 horas, eu vou iniciar. A Letícia entrou. Oi, Letícia. Eu vou já iniciar, que é 2 horas, mas hoje tudo vai ser mais tranquilo. Tudo bem, Letícia? Boa tarde. Eu tava falando pro pessoal, desculpem, é que essa aula é bem mais tranquila em relação ao conteúdo. Vocês viram que é muito menos conteúdo do que das outras aulas, porque eu quero que vocês peguem bastante essas 2 próximas, não só essas duas, as próximas aulas eu vou tentar ir com mais tranquilidade. Por quê? São conteúdos que caem muito no Enem. Todos eles, a partir de mineração. Açúcar também cai bastante, né? Toda a estrutura colonial. Só que entrando nesse conceito da mudança do sistema colonial brasileiro, a gente vai ter uma grande quantidade desses conteúdos no Enem. Eu sei que a maioria de vocês vai prestar, tá estudando para prestar o Enem em específico. Aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas aulas com mais tranquilidade. Se vocês tiverem dúvida, voltem bastante. Me chamem para tirar dúvida. Vocês viram que às vezes eu dou umas comidas. Inclusive, a Fabi me mandou mensagem falando que eu escrevi uma coisa errada, que eu vou orientar vocês agora na aula. Então, prestem atenção nesses detalhes, porque agora é um conteúdo muito importante que, assim, eu tenho certeza que a partir desse conteúdo vai sempre ter alguma questão que vai cair no Enem relacionada a esses conteúdos, do fim do período colonial para o início do Império e principalmente a República. Aí a gente vai lá. Como vocês viram, todo começo de aula eu vou colocar agora uma linha do tempo para vocês se orientarem. E aí vou explicar de uma forma genérica, já inserindo esse contexto que a gente está no Brasil, porque agora a gente vai ter essa divisão entre Brasil e mundo. E nesse momento a gente está tendo o que no resto do mundo? Eu falei de uma forma genérica, né? Com todo o período da mineração, a gente está tendo o início da Revolução Industrial lá na Inglaterra, aconteceu a independência dos Estados Unidos, antes de tudo, né? É, vamos na sequência histórica. Primeiro a gente teve os movimentos iluministas, que afetaram drasticamente as políticas públicas lá na Europa e, como consequência, vão afetar as colônias. A gente, por causa do despotismo esclarecido, vocês chegaram a ver isso com o Vitor. Se não lembrar, volta, porque essa parte é importante também. Teve a independência dos Estados Unidos e logo em seguida a Revolução Industrial. Tudo isso acontece no período da mineração aqui no Brasil e vai afetar diretamente. Quase tudo que acontece lá quer dizer, quase tudo que acontece aqui na colônia vai ser reflexo do que acontece lá na Europa.
sempre, né? Mas nesse momento é direto. Então vamos lá. Aqui eu falei sobre esse conceito de rupturas e permanência. Eu falei de uma forma genérica para que vocês entendam que o sistema colonial está mudando. Então a gente não está tendo só uma mudança de tipo de produção. Tipo, não é que o açúcar ele não se tornou, deixou de ser tão importante porque descobriram ouro e o ouro agora é o foco. Muda a lógica social de toda a colônia. As relações coloniais, a relação da colônia com a metrópole, as relações dentro da colônia, até as relações entre os escravos e os seus senhores. Porque é um novo tipo de exploração, um novo tipo de produto que vai ser explorado, um novo tipo de forma de exploração que vai ser baseada nas cidades, no meio urbano, vai criar grandes cidades, né, na região das minas. Basicamente, a gente vai ter uma lógica urbana ali, que é uma coisa bem diferente do que era o açúcar, né, que era uma lógica associada ao campo. Então, aquela coisa mais conservadora, uma estratificação social bem marcada. Nas cidades as coisas são mais dinâmicas, tem comércio também muito forte na região das cidades. Então, a lógica social vai começar a mudar. Então, por causa da economia do ouro, a lógica social da colônia vai mudando aos poucos. Mas a gente vai ter as permanências. Então, por isso que eu quis ressaltar esse conceito de ruptura, que a gente vai ter uma transição ali, não só geográfica e de produtos para as minas, mas uma transição na lógica social das colônias, como também a gente vai ter as permanências das lógicas coloniais. Então, vai manter o monopólio, a escravidão, a exploração em massa, vai manter, por exemplo, o subjugamento dos colonos para as elites de Portugal, e tudo isso vai se manter, aquela lógica colonial, ela vai se manter, só que ela vai começar a craquelar para ela começar a não fazer mais sentido. E aí a gente vai começar a ter alguns conflitos a partir disso. Aí eu quis lembrar, né, para vocês não esquecerem desses outros pontos, que a pecuária, ela sempre acompanha a economia central. Então, quando a gente tinha como economia central ali o açúcar no Nordeste, ela vai se localizar no sertão, ela sempre vai ficar na periferia da economia central, e ela vai se localizar na época do açúcar no sertão nordestino. Quando a gente vai ter o surgimento das cidades no centro-oeste, ela também vai começar a se desenvolver no sul e vai começar, conforme a gente vai ter as bandeiras, que eu já vou falar sobre isso, ela vai começar a se localizar no centro também. Ela sempre vai ficar na periferia das economias centrais. Por causa da descoberta do ouro, vai ter uma migração em massa dentro da colônia e de fora da colônia. Então, muita gente que trabalhava ali no Nordeste, no Sul, vai descobrir que o ouro foi descoberto e vai começar a migrar em massa. Isso vai gerar conflitos e etc. E vai encher as cidades nas regiões do Sudeste. Além disso, como você já sabe, a gente tem uma maior integração e ocupação do território nessa época por causa das bandeiras. E também é um momento que a gente, inclusive, mais tem quilombos. Eu expliquei para vocês o que era o quilombo na aula passada, quem não lembra dá uma relida. E os quilombos, eles existiram durante todo. Voltar. Calma aí, gente, peraí. Vocês estão. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Ok, desculpa, pessoal. Alguém tá me ligando, sei lá por quê. E aí, enfim, vamos voltar. É, Aí o que acontece é que a gente tem a maior ocupação territorial e então os quilombos, eu estava nos quilombos. Vocês lembram que os quilombos eles vão surgir como uma resistência escrava desde o início da colônia e no período do ouro ele vai crescer tipo exponencialmente, mais do que inclusive no período do açúcar. É um momento que a gente tem a maior explosão de quilombos em todo o território. É claro que a gente vai, por exemplo, o quilombo dos Palmares foi um dos mais importantes por causa de todo o registro histórico, como que ele é importante para a história da resistência negra no Brasil. Mas no período da mineração que a gente vai ter a maior quantidade de quilombos em todo o território brasileiro. E tudo isso que eu expliquei para vocês na semana passada, pecuária, os quilombos, a interiorização, as drogas do sertão, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Embora eu tenha dado na aula passada, isso daí fazem parte das permanências. E aí,
Voltando um pouquinho, né, falando do começo, como que vai começar esse processo de interiorização e a descoberta do ouro? Vai começar a partir das entradas e das bandeiras. Tudo começa com as entradas. As entradas, elas eram, digamos, expedições de interiorização que a própria coroa financiava. Então, era literalmente um processo onde uma galera se juntava, uns colonos, juntavam uma equipe especializada. Então, a gente tinha um colono, a gente tinha normalmente padres que eram juntos, normalmente eles tinham aliança com os indígenas. E essa galera, essa turma, eles se organizavam, aí eles iam lá na coroa e a coroa financiava essa galera para eles começarem a ir entrando mais para o interior e irem descobrindo novas terras, principalmente com o intuito para a coroa, eles queriam que eles encontrassem ouro, queriam explorar o território para encontrar ouro. Só que acontece que isso é meio caro, e isso não estava dando tanto resultado, e a coroa vai liberar as bandeiras. As bandeiras, elas foram os pontos mais importantes desse período, isso lá no período do açúcar ainda, viu? As bandeiras, elas são expedições também de interiorização, mas principalmente de caráter privado. Então, a coroa fala assim, beleza, vocês querem entrar, interiorizar, descobrir terras, ouros, e principalmente esses bandeirantes, que vão ficar chamadas pessoas que vão fazer essas bandeiras, eles queriam capturar indígenas. Esse era o intuito dele. Porque as bandeiras, elas acontecem em todo o território, mas elas se concentram principalmente na região do Sudeste, aqui em São Paulo. Porque o que vai acontecer? A galera aqui de São Paulo não tinha muita grana. Eram cidadezinhas meio ruins, eles não tinham dinheiro, a terra não produzia açúcar como lá no Nordeste, eles não tinham financiamento do Estado como lá no Nordeste. E aí eles não tinham dinheiro para comprar escravos negro-africanos do tráfico, que eram caros. E aí eles começaram a escravizar os indígenas nesse processo. E a coroa, ela permite isso com aquela lógica da guerra santa. Caso os indígenas não cedam, né, a catequização, eles podem ser escravizados. E aí, com as bandeiras, eles vão entrar, sempre em nome da coroa, a coroa vai falar, beleza, se vocês descobrirem uma terra, legal, essa é a terra de vocês. Se vocês descobrirem uma aldeia indígena e essa aldeia se recusar à catequização, esses indígenas é de vocês. Então, a coroa meio que e é claro que ela faz isso obrigando que essas expedições sejam em nome da coroa, em nome do rei. Então, não necessariamente os bandeirantes vão ficar com a terra para eles, não. Aí, eles descobrindo terras, descobrindo fontes de renda, teria que ser falado para a coroa para que pudesse organizar impostos e etc. E aí, assim, a gente tem a interiorização do país. Eu coloquei aqui para vocês eu já falei basicamente tudo desse slide, que a partir. Inclusive, um ponto importante. Como eu falei, o principal objetivo dos bandeirantes era capturar indígenas. A coroa liberava, como eu falei, e eles em específico eles queriam capturar indígenas e, claro, descobrir o ouro. Mas o ponto principal era a captura de indígenas. Algumas expedições elas usavam os rios e até com a ajuda de alguns indígenas aliados, de tribos que foram submetidas, etc. E essas expedições pelos rios eram chamadas de monções. E elas tinham a orientação dos indígenas. Então, a maior parte deles, na realidade, eles vão seguir o rumo dos rios. Porque é mais fácil, né? As matas eram mal fechadas, você não conhecia o território, então pelos rios fica mais fácil. E aí, por exemplo, por causa disso, eu falei que a maioria se iniciou em São Paulo. No período da União Ibérica, lá atrás, que a gente viu na última aula, como eu falei para vocês, o Tratado de Tordesilhas, ele meio que não faz sentido, porque os tronos espanhol e português, eles se juntam e aí, tipo, tanto faz se os portugueses atravessarem um tratado, sendo que é o mesmo trono. Por causa disso, é nesse momento que os bandeirantes, nossa, eles avançam lá para literalmente para o fim do Centro-Oeste, onde eles chegam quase até os Andes. E nesse momento eles atravessam o Tratado de Tordesilhas e ocupam a região que era da Espanha. E aí, nesse momento, exatamente nesse momento que eles vão descobrir ouro na região de Minas Gerais. E tudo isso acontece ao mesmo tempo que os holandeses estavam aqui no Brasil, teve a União Ibérica, eles descobrem o ouro, aí logo em seguida os holandeses são expulsos, vão para as Antilhas, e aí o que acontece? O açúcar ele para de ter o mesmo rendimento, e aí a galera fica vidrada, tipo, quero ouro, descobriram ouro, vamos lá para a região das minas e começa uma migração em massa, pronto, boom, estourou as minas. E aí o que acontece? Aqui eu coloquei um mapa tipo, do caminho mais ou menos que eles fizeram. Volta. Do caminho. Jesus amado.
do caminho que eles fizeram, a maioria vem aqui de São Paulo, Rio, o caminho que eles fizeram e o motivo, né, o objetivo dessas interiorizações. Então eram expedições realmente muito bem bancadas, era uma galera que tinha condições de fazer essas expedições, que iniciam através das alianças indígenas, cada um tinha um objetivo, mas eles eram em muitos. E aí, aqui eu coloquei sobre o mito do bandeirante, que eu vou retomar numas aulas mais para frente, mas para vocês já poderem relacionar. O bandeirante, nesse início, ele era um genocida, ele literalmente adentrava as terras, pegava os indígenas e escravizava eles, porque, obviamente, os indígenas do interior, eles não iam simplesmente aceitar, beleza, vamos ser catequizados e, ok, a gente aceita. Tinham indígenas que faziam as alianças, porque em nenhum momento os portugueses, os colonos, eles iriam conseguir conquistar esses territórios sem indígenas aliados. Isso porque eles não conheciam o território. Os indígenas, eles conheciam o território, conheciam as tribos, conheciam as fraquezas, etc. Então, teve uma aliança ali, mas aliança principalmente relacionada ao tribos que eram inimigas e assim por diante. E aí, o mito do bandeirante é a ideia de que lá mais para frente, isso depois eu vou lembrar vocês, quando a gente for estudar isso, a gente tem 1932, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que, de uma forma resumida, acontece que, em 1930, Getúlio Vargas dá um golpe e faz a Revolução e tira a política do café com leite e se coloca no poder. Em 1932, em São Paulo, estoura uma revolução, né, uma revolta, virou uma guerra civil contra o governo de Vargas. E aí, essa revolução, ela tem vários motivos. Tipo, tem a galera que quer o fim de Vargas, tem uma galera que só quer que ele faça uma constituição. Ela tem várias frentes ideológicas. Mas o ponto principal é que o objetivo principal se torna a criação de uma constituição. Por isso que chama revolta constitucionalista. Nesse momento, vira uma revolta muito, tipo, vira uma guerra civil mesmo. Inclusive, se vocês forem andar por São Paulo, vocês vão encontrar vários lugares que tem tiros nas paredes, eles ainda mantêm as chaminés das fábricas que tinham na época, porque foi uma guerra, muita gente morreu. E Getúlio Vargas detonou com os paulistas. E a questão é que, para eles levantarem, né, a população em prol dessa revolução constitucionalista, os paulistas eles pegam a figura do bandeirante, que é uma figura associada a São Paulo, e colocam como um herói. O cara que interiorizou o Brasil, o bandeirante é uma figura que é heróica porque ele adentrou as matas, os perigos do interior do Brasil para a libertação brasileira, para que o Brasil fosse hoje o que é o Brasil. E aí, em 1932, eles vão reconstruir a imagem de um cara que, na verdade, não era exatamente um explorador, né? Não era um herói, pelo contrário, foi um processo muito violento, as entradas das bandeiras, e até hoje, na realidade, existe uma mitificação da figura do bandeirante. E hoje a historiografia tenta reverter essa situação, né? Mas o que eu estou tentando, inclusive, fazer com vocês. Mas é um processo que ainda é demorado e que eles conseguiram criar uma figura de herói em torno da figura do bandeirante. E aí, beleza, descobriram o ouro, o açúcar entrou em declínio, as bandeiras já estavam em alta, já tinham conquistado a maior parte da região do interior. E aí o que acontece? A gente tem essas migrações em massa. Quem descobre o ouro são os bandeirantes, são essa galera das entradas, das bandeiras, das monções. E eles descobrem o ouro, eles já se estabelecem ali, eles começam a delimitar qual terra é de quem, eles ficam com a maior parte das minas que tem uma grande quantidade de ouro, porque existem vários tipos de ouro. Eles descobrem que tem ouros, inclusive no vídeo que eu coloquei para vocês verem, eles explicam a diferença dos ouros. Tem um ouro que você encontra na beira do rio, tem um ouro que você encontra dentro de uma mina, tem ouro que você. Tem mais um ouro que eu esqueci. Mas são tipos diferentes de ouros. Eles dominam principalmente as minas, as regiões que são de escavação, que é onde se encontra a maior parte do ouro. E aí, o que acontece? A galera de fora começa a chegar, os chamados forasteiros, os bandeirantes vão chamar de emboabas. Emboabas, como eu expliquei, é um termo pejorativo, que eles estão querendo chamar eles de tipo os caras que se vestem igual trapo, assim. Porque os bandeirantes eram todos finesse e tal, eles já estavam detendo os ouros, e eles chamavam a galera que vinha de fora de, como se fossem, tipo, de uma forma pejorativa, como se fossem os mendigos, que emboaba significa pássaro cheio de penas, eles se vestiam de uma forma maltrapada. E aí os estrangeiros são os emboabas.
E aí, basicamente, vai acontecer uma guerra, exatamente porque os migrantes começam a chegar aqui, não tem terras para eles, começam a ter diversos conflitos internos, tem poderes locais onde os bandeirantes eles mandam, e Portugal não intervinha, porque não existia ali instituições, por exemplo, não existia um Estado, não tinha um governador que pudesse organizar as políticas públicas locais. Porque era um lugar novo, né? Tava ainda se descobrindo, estava se organizando. E aí a treta começa aí, porque os emboabas se sentem injustiçados, porque eles querem partes das terras, eles não podem, eles não têm acesso, porque os bandeirantes não deixam, e se inicia a Guerra dos Emboabas. É, e aí a guerra acontece, é uma treta ali grande, eles ficam guerreando, é literalmente uma guerra, e eles, tipo, não existem vencedores, assim, da batalha. Por exemplo, não é que os emboabas ganharam a batalha ou os bandeirantes ganharam a batalha. A ideia é que Portugal olha isso e fala: se eu intervir, vai dar chabu. Aí Portugal intervém para começar essas políticas públicas. A coroa literalmente para as batalhas, as guerras. Só que o ponto é que as políticas públicas que vão ser criadas para Portugal vão favorecer principalmente os emboabas. Então, só que assim, o ponto é que não é que Portugal queria favorecer os emboabas. A ideia é que eles queriam aumentar a intervenção do Estado português naquela região para que o ouro não fosse traficado, que já no momento que teve a descoberta do ouro, já inicia o tráfico de ouro, inicia os controles locais, os poderes locais, e Portugal queria ter o controle daquelas terras, daquela produção. E aí o que eles fazem? Eles distribuem as terras, eles criam, no caso, a Vila Rica, que é uma cidade, porque Vila Rica na época não era uma cidade, Minas vira uma capitania, então vai ter um governador próprio, vai ter uma câmara própria, uma câmara municipal, então vai ter políticas públicas agindo naquela região. E principalmente os pontos principais, lá em Portugal eles criam a Intendência das Minas, que vai ser um órgão, né, uma instituição destinada a cuidar das minas, do ouro, tipo, é uma coisa muito específica. Então, para vocês verem como eles queriam controlar a região. Aí eles criam as casas de fundição, que são muito importantes, porque eles não queriam que houvesse o tráfico do ouro. E aí o que eles fazem? Eles criam essas casas, porque assim, o ouro ele poderia ser em pó, ele poderia ser em pepita, aqueles pedacinho pequeno, a maioria deles era em pepita ou em pó, que eles, não sei exatamente como eles faziam. Mas o ponto é que, inclusive, uma curiosidade, um parênteses, o, o termo Santo do Pau Oco surge nesse período, porque as pessoas, todo mundo tinha um santinho, né? Inclusive, normalmente quem tem família católica, tem uma avó, uma tia, alguma coisa, sempre tem um santinho ali em casa, um santinho específico que é o padroeiro da família, o padroeiro da pessoa. E naquela época também, evidente. Aí as pessoas andavam com seus santinhos e elas usavam os santinhos para traficar o ouro, colocavam o ouro dentro do santinho, em pó, em pepita. E aí, porque assim, Portugal cria também vários pedágios nas estradas que ligavam para o Rio, que ligavam para os portos, para o Nordeste, com o intuito de, por exemplo, a pessoa passava nesse pedágio para conferir se aquele ouro era traficado ou não. E aí, o conceito do santo de Paulo vem aí, porque as pessoas colocavam dentro do santo, ninguém desconfiava, e o santo ia, levava o ouro e traficava. E o conceito do santo do Paulo vem ali porque o santo ele é falsificado, tirou a madeira de dentro para traficar o ouro. E aí que por isso que existe essa expressão. E aí, o que eram as casas de fundição? Elas eram casas onde todo o ouro que era descoberto, do ouro que ia ser comercializado, ele tinha que passar lá. Então, o ouro não podia mais ser em pó, não podia mais ser em pepita. Ele ia para a casa de fundição, você tirou 100 arrobas de ouro, vai. Eu nem sei quanto que é isso, acho que é muito na realidade. Vamos supor que você tirou 20 quilos de ouro. Aí você tem que levar nas casas de fundição. As casas de fundição vão derreter o seu ouro, colocar lá em forminhas adequadas com um selo, e esse selo aí depois, óbvio, o ouro vai secar, vai se tornar em barra, e aí ele vai te entregar de volta o seu ouro, com o imposto descontado. Qual é o imposto? O imposto de 20%. Então, você achou 100 quilos de ouro, 20 quilos desse ouro vai ficar nas casas de fundição, que vai ser de Portugal, que é o imposto, o chamado o quinto. Um quinto é 20%. Então, o imposto quinto já é tirado direto nas casas de fundição. E aí, o ouro que tinha que circular, ele só é considerado
legal se tivesse esse selo, se ele tivesse passado pelas casas de função. Então, se você estivesse circulando com ouro em pó, ouro em pepita, você ia ser preso, seu ouro ia ser retido, porque ele não foi passado nas casas de função, você não deu seu imposto para a coroa e faz parte do tráfico. Então, eles aumentam literalmente várias instituições de controle ali da produção do ouro, da sociedade mineira. Então, eles colocam, como eu falei, os pedágios nas estradas, eles aumentam a quantidade de policiamento, as casas de fundição também são uma forma de policiamento. E aqui tem uma imagem do que era uma casa de fundição na região aqui em Ouro Preto. Só para falar, Vila Rica é hoje onde é Ouro Preto, no caso. Tá? Aí, em seguida, o resto do país está normal, né? O resto do país está acontecendo. E na região do açúcar vai acontecer uma treta, que é a Guerra dos Mascates, por causa meio que do abandono estrutural de Portugal referente à economia do ouro. Enquanto está tudo isso acontecendo lá na região das Minas, no Nordeste, a principal fonte de renda ali do Nordeste, que no caso, naquela época, era Pernambuco, naquela época, né? Pernambuco, a capital de Pernambuco naquela época era Olinda. E Olinda era uma das principais produtoras de açúcar no período. Nesse momento, o açúcar ele está em baixa, está tendo muitos. Ele está em desvalorização de acordo com os açúcares que estão sendo produzidos nas Ilhas das Antilhas, né, no centro da América Central. E o que acontece? Olinda é uma cidade, basicamente, voltada para o açúcar. Então, lá era o centro político de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. E o que acontece? Os senhores da fazenda de Pernambuco, de Olinda, eles também vão começar a entrar em dívida. E eles começam a pedir vários empréstimos para os comerciantes de Recife. Para quem não sabe, Recife e Olinda é bem perto mesmo. E os comerciantes de Recife, também todos colonos, portugueses, eles emprestam esse dinheiro, porque como os fazendeiros, eles eram, né, elite política da região, eles emprestaram acreditando que eles iam pagar. E aí o que acontece? Eles não pagam, por causa do que o açúcar entra em crise e eles não têm condições de pagar. Aí rola um descontentamento generalizado dos comerciantes de Recife. Esses comerciantes, eles são porque, assim, de uma forma genérica, quando a gente teve o período do Brasil holandês, os holandeses melhoram muito a infraestrutura da cidade. Quando eles saem, essa infraestrutura não é mantida. Isso também vai acabar afetando, né, esse descontentamento dos comerciantes de Recife. Então, existe um descontentamento genérico dos comerciantes de Recife, porque Olinda é o centro político, eles eram os senhores, eles estão devendo dinheiro para os comerciantes, eles não pagam, e ainda assim, o que eles fazem para ser a cereja do bolo? Aumentam os impostos. Porque eles não estão conseguindo pagar, então eles estão em crise econômica, eles vão fazer o quê? Vão aumentar o imposto da capitania, isso afeta os comerciantes diretamente. E aí, então, parênteses, mascate é uma referência aos comerciantes. Então, os comerciantes eram os mascates. É uma palavra que, tipo, é também pejorativa, que se refere como se fosse um mercador ambulante, vende bugiganga, né? Tipo, tira status de comerciante, entendeu? Tipo, é um cara que vende umas coisas aí. E aí, por causa dessa crise, né, a gente tem, de fato, a gente vai ter o ecoar da guerra. Quando os comerciantes de Recife, eles ficam de pistolas, e aí a gente tem uma guerra entre Recife e Olinda. De novo, a guerra ficou oscilando, tipo, tem momentos de vitória dos comerciantes, momentos de vitória dos fazendeiros de Olinda, e eles ficam nessa treta até que também Portugal intervém para encerrar isso, e aí ele muda também a estrutura, né? A partir desse momento, como também o açúcar estava em declínio, para agradar os mascates, não, né? Os comerciantes, Portugal transfere a capital de Olinda para Recife. Até hoje, Recife é a capital de Pernambuco. E aí, basicamente, os comerciantes de Recife, eles vão ser os responsáveis políticos. Eles vão ter primeiro uma Câmara Municipal própria para eles tomarem as decisões, depois eles vão ser os responsáveis por todas as decisões da capitania. Isso vai tirar o poder local dos senhores do açúcar de Olinda.
Depois isso vai gerar uns conflitos internos, mas que vai vir mais pra frente, depois a gente vai ver sobre isso em outra aula. Nesse período, tipo, estoura a revolta, como vocês podem ver. Mas tudo tem a ver ali com a treta do ouro. E aí tem a revolta de Vila Rica em 1720, que em resumo, é uma revolta por causa das casas de fundição. A galera tava pistola porque tinha um controle colonial muito grande em todos os sentidos. E a galera tava irritada com o quinto, porque eles não estavam conseguindo acumular dinheiro, porque o quinto retia a maior parte da renda do ouro. Porque assim, não é que, por exemplo, o quinto, ele era o imposto das minas. Não, tipo, era um dos impostos. Então, existiam muitos impostos que Portugal cobrava da região das minas. E, além disso, cobrava imposto sobre a produção lá na hora. Porque, tipo, na hora que eles fossem vender para Portugal, eles também tinham que vender o ouro a Portugal, né? Num preço acordado com o monopólio. Então, eles estavam sendo em muita desvantagem. E aí a revolta acontece em Vila Rica, né? Também chamada de revolta do Filipe dos Santos, porque ele era um dos líderes, ele era o líder, na real. E de uma forma genérica, é por causa disso, é por causa do quinto e das casas de fundição, a galera se revolta, e para como todas as revoltas no Brasil, é reprimida e todo mundo morto. Só um parênteses, já quero aproveitar para falar disso aqui, que assim, eu não sei se vocês jogam jogos de RPG ou de PlayStation, ou ver filme tipo de antigamente, até mesmo sobre o período feudal lá na Europa. É muito comum vocês verem nesses filmes a galera entrar numa cidade, chegar numa cidade e ver pessoas enforcadas na porta da cidade, nas estradas, estacas de cabeça, pessoas esquartejadas nas estradas. Literalmente, era assim no Brasil, era esse grau de violência. Isso era comum, na real, não era tipo, não que não era violento, né? Que era, mas era comum. Então, quando a gente fala sobre a repressão portuguesa aqui no Brasil, é disso que eu estou falando. Gente sendo esquartejada e colocada ali para todo mundo ver, de exemplo. Tá? Então, não é que tipo, eles foram reprimidos, Portugal veio, deu uns tapas, bomba de gás, bala de borracha, que também não é legal, mas no sentido real. Tipo, eles tiram a liderança, os quartejam a liderança, matam todo mundo e prende quem tava. Tipo, poucas ideias. Então era bem violento. E aí, outro ponto que eu quero falar. Só um minuto. Tá bom, tá. Desculpa. Um outro ponto importante é sobre a colônia de Sacramento e Sete Povos das Missões, que é onde eu errei na aula. Que assim, a colônia de Sacramento e Sete Povos das Missões são missões. Os dois são missões. O que são missões? Missões eram literalmente, tipo, missões jesuíticas, onde os jesuítas eles se organizavam, iam para uma tribo indígena e naquela tribo eles criavam uma pequena cidadezinha nos moldes jesuíticos. Então, tipo, eles chegavam na tribo indígena e reformulavam estruturalmente a arquitetura daquele lugar. Tipo, eles criavam casas, criavam uma igreja, criavam uma casa de um senhor, enfim, pequenas terras onde eles iam começar a cultivar para consumo próprio, porque as missões elas eram autossuficientes. E elas eram regiões onde eles catequizavam os indígenas. Então, sempre que vocês ouvirem falar em missões, a gente está se referindo a esse processo onde os jesuítas foram numas tribos indígenas catequizar e criar uma cidadezinha onde vai ser destinada para isso, para a catequização dos indígenas. E é claro, são aqueles indígenas que se submeteram, né, à catequização, evidentemente na força, e essas duas, Colônias de Sacramento e os Sete Povos das Missões, são uma das mais importantes nesse período. A Colônia de Sacramento é uma missão também com vários povos, e os Sete Povos das Missões são 7 tribos indígenas tupi-guarani. Todas elas são ali hoje na região do Uruguai. Tá bem na fronteira com o Brasil, assim. Por isso que a treta. E aí, a Colônia de Sacramento e Sete Povos das Missões, elas, como por serem missões jesuíticas, é uma coisa bem importante, já lembrem disso, elas tinham uma certa autonomia, elas se sustentavam, mas claro, elas tinham relações com a colônia, comercializavam com a colônia, elas vendiam algumas coisas que elas produziam, por terem uma quantidade relevante de gente, uma galera relevante para o comércio, eram regiões que eram de interesse tanto de Portugal quanto da Espanha. E quem controlava essas regiões eram os jesuítas com os indígenas, né?
E os jesuítas, eles sempre obedeceram à igreja. É claro que eles estão atrelados à coroa, a gente sabe que nesse período coroa e igreja são coisas que não se separam muito, mas a ideia é que eles tinham uma certa autonomia. E Portugal e Espanha sempre disputaram essa região por falar que é de quem? Porque era uma região geopoliticamente estratégica e eles querem ter essa galera pagando também impostos, se submetendo à igreja, etc. e tal. E aqui, mas isso vai ser importante para os tratados territoriais. Os tratados, o que é mais importante vocês lembrarem? O Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso. Os tratados de Utrecht, eu só coloquei para vocês terem uma ideia do que era mais ou menos, porque eu nunca ouvi cair. Nunca. Eu posso estar enganada, mas eu nunca vi cair. É só para vocês terem uma noção de como foi delimitando esses novos territórios. O primeiro tratado de Utrecht foi com a França e Portugal, que eles decidiram. Tudo isso são cidades. Então, Utrecht é uma cidade, Madrid é uma cidade, Santo Ildefonso é uma cidade. Foi sempre é o nome do lugar onde foi assinado o tratado. E aí, o Utrecht foi para eles delimitarem a fronteira do norte, que a França tinha a Guiana Francesa, e eles falaram: ok, a fronteira é aqui. E o segundo foi com a Espanha sobre as missões jesuíticas, os Sete Povos e a Colônia do Sacramento. Aqui que eu errei, inclusive, tá bom? Deixa eu já fazer aqui, é que eu não consigo mudar agora, mas no Tratado de Madrid, o que acontece? No Tratado de Madrid, eles dividem, né? Espanha fica com Sacramento e Portugal fica com Sete Povos no Tratado de Madrid. Esse é importante. O que é o Tratado de Madrid? Ele é o que vai dar basicamente quase todo o território que a gente conhece hoje como Brasil. Porque esse conceito, o Tratado de Madrid, ele vem a partir do conceito de uti possidetis. Lembrem dessa palavra, embora seja em latim estranha, lembrem disso. Por quê? É um conceito de que se você ocupa um território, a partir daquele momento que aquele tratado é assinado, aquele território é teu, mas você não pode avançar além disso. E eles delimitam as fronteiras de acordo com os territórios que foram conquistados por Portugal e os territórios que estavam sendo ocupados pelos espanhóis. Então, beleza, Portugal ocupou ali na região do Centro-Oeste, então aquela região de Portugal. Portugal ocupou até ali no Amazonas, então aquela região de Portugal, beleza. Mas depois disso você não pode avançar além da região do tratado. Só que esse tratado é importante porque ele vai gerar as guerras guaraníticas. Coloquei guerra, mas são várias. Tanto faz, na real. As guerras guaraníticas foram as guerras por causa dos Sete Povos das Missões. Por quê? Por causa do Tratado de Madrid. Assim, foi uma guerra entre os indígenas e os jesuítas versus os colonos. Porque nesse processo, os colonos olharam e falaram: tanto colonos portugueses quanto espanhóis. Quem sabe a gente pode tentar aprisionar esses indígenas e escravizá-los, porque agora a gente pode ocupar esse território. Somos o Estado, então a gente pode conquistar essa região. E aí os jesuítas, né, eles são contra a escravidão indígena, porque são da igreja. São indígenas que foram convertidos, né? A gente sabe que foi uma conversão na marra, e uma conversão mais ou menos, uma conversão que eles mantêm alguns costumes e valores das suas religiosidades nativas, mas eles tinham uma relação ali de convivência. E aí os jesuítas não aceitaram isso. Eles armaram os indígenas, e os indígenas e os jesuítas saíram matando os colonos, tanto os portugueses quanto os espanhóis. Evidente que a maioria das mortes dessa guerra foram indígenas, muitos indígenas morreram, e por causa disso, inclusive, logo em seguida, o Tratado de Madrid é revogado. É claro que eles iam criar um novo tratado, isso já estava meio que pré-estabelecido, que era território do Brasil, que era da Espanha, mas a questão é que, tipo, deu essa treta, depois a gente vê no que dá. Só que isso foi essencial para que, nesse período, a gente está tendo Marquês de Pombal, né? Eu já vou falar sobre ele. Marquês de Pombal está no governo não, né? Ele é o primeiro-ministro de Portugal. Ele está na frente de Portugal e a brisa é que ele olha e fala assim: não, esses jesuítas ali, eles já não me obedecem, não obedecem o Estado português, eles não têm o menor respeito pelo Estado português, eles vão sair dali. Então a Guerra Guaranítica ela foi um marco para que o Marquês de Pombal falasse: chega, não, já deu, vamos expulsar os jesuítas e reorganizar a estrutura indígena. Então o período pombalino é uma treta importantíssima também. Como vocês estudaram, aqui eu dei um conceito geral. Marquês de Pombal, ele é o que a gente chama de déspota esclarecido. Ele não é rei de Portugal. Nesse período, o rei de Portugal é Dom José II, que eu também sou horrorosa para lembrar esses reis ali meio um pouco não tão importantes. E ele vai lá e fala assim: beleza, Marquês,
ele torna Marquês como o primeiro-ministro de Portugal, e Marquês vai ter uma certa independência na ação, nas suas atitudes, nas suas decisões. Então, ele reformula o Estado português lá em Portugal e aqui no Brasil. No Brasil, por que ele reformula, né? Ele reformula a partir de ideias iluministas, então tem divisão de poderes, ele diminui o poder da igreja no Estado, ele, por exemplo, lá em Portugal, ele aumenta o conceito de cidadania, a gente tem umas reformas associadas à liberdade, voto, isso lá em Portugal. Aqui no Brasil, ele tenta manter o maior controle do Estado sobre a colônia. Esse é o ponto principal que vai atingir a colônia. Por quê? O conceito do despotismo esclarecido é isso, centralizar o poder na mão do Estado e tentar escantear a igreja. Além de outras coisas, né? Eles reformulam o Estado em alguns pontos mais iluministas, mais libertários, etc. Só que ele acaba centralizando o poder na mão do Estado. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará, Pernambuco e Paraíba. Vocês não precisam decorar todos os nomes, mas é importante lembrar o que eram essas companhias. Eram companhias, elas eram de caráter privado, mas elas eram mandadas basicamente pelo Estado. Então, tipo, uma boa parte dela, a maior parte dela é financiada por capitais privados de holandês, de comerciantes lá da Europa, só que o Estado que ia mandar. Então, tipo, também o Estado financiava uma boa parte dela e elas iam deter o monopólio do comércio transatlântico. Então, o tráfico de escravos eram as companhias que faziam. Quem levava o ouro daqui para Portugal eram as companhias. Quem levava açúcar para não sei aonde eram as companhias. Então, elas iam deter o monopólio do comércio. Porque a gente está tendo o Estado ali controlando ainda mais a economia, para evitar o tráfico transatlântico. E controlar os preços, controlar as rotas e por aí por diante. Ele estimulou a plantação de algodão, porque nesse momento a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial e a Inglaterra está procurando uma fonte de matéria-prima, que não tinha tanto assim lá na Inglaterra. Ela pegava bastante ali da região do sul dos Estados Unidos, da América Central, onde as Antilhas também tinha muito algodão, e aqui do Maranhão. então ele viu ali e falou assim: a Inglaterra está comprando muito algodão, vamos. Aí iniciou uma nova renda ali, que já existia, né? Mas o algodão fica muito importante nesse período. E o ponto mais importante é que ele expulsou os jesuítas. Como eu falei para vocês, ele alegava que os jesuítas eles tinham certa independência ali na colônia e eles não obedeciam o Estado. E aí ele expulsa mesmo. E aí ele reformula toda a lógica do Estado em torno dos indígenas. Outras coisas. Ele reformula a educação no Brasil. Então, ele que cria as escolas públicas aqui no Brasil. Lembrando que eram escolas públicas para cidadãos, então, pessoas livres, a maioria da população aqui era escrava, e mesmo assim, pessoas livres, as pessoas, por exemplo, de baixa renda, elas podiam entrar na escola, desde que livres, os filhos, etc. Só que tinha um limite de, por exemplo, as escolas eram integrais, e os filhos eles tinham que trabalhar, né, com os pais, no comércio, etc. Então, não era uma educação integrada, tá? Não é nesse sentido que a gente conhece hoje como educação pública. Porque antes as escolas, a educação era feita por quem? Pela igreja. A igreja tinha os professores particulares para as elites, e ele cria uma educação integrada. Ele inicia a educação pública ali. E ele quer mudar, né, a lógica estadual, do Estado e da colônia. Por isso que ele cria as escolas. Ele quer ter esse controle até da criação das mentes. E ele reformula também, quando ele expulsa os jesuítas, parênteses, expulsar os jesuítas não é expulsar a igreja, gente, porque, tipo, a igreja sempre fez parte do Estado português, da colônia. Os bispos continuavam, as igrejas continuavam, padres, etc. Ele expulsa os jesuítas, que faziam essas missões paralelas de catequização, etc. E ele reformula a lógica dos indígenas também. Então, ele cria o Diretório dos Índios, que é tipo um monte de lei de como o indígena tem que ser. Então, tipo, não é que o indígena vai ser livre. Não, ele vai ter que ingressar no mercado de trabalho. Porque se ele for vadio, né, ser um indígena, viver a vida dele com suas culturas, suas tradições, ele vai ser preso. Mas ele proíbe oficialmente a escravidão indígena e ele aumenta o policiamento sobre isso, mas ele cria toda uma estrutura onde o indígena ele tem que ingressar na sociedade como um trabalhador livre. E é claro que é em condições precárias, etc. E além disso, ele extingue o sistema de capitanias hereditárias e cria
Ai, caramba, as províncias. Só que, parênteses, também, importante. Depois do período pombalino, a gente vai ter, quando Dom José I sai de lá de Portugal, entra a Dona Maria chamada a Louca, que era meio pirada mesmo, tá? Não é BO, isso não. E ela revoga a maioria das coisas que ele faz. Então, por exemplo, os jesuítas nesse momento já saíram e foi por isso. Então, ela revoga e volta para a capitania hereditária, é, ela revoga os diretórios dos índios, mas ela mantém a abolição da escravidão. Ela revoga um monte de coisa que Pombal fez. E um ponto importante, ele cria a derrama. O que era a derrama? Era uma ferramenta fiscal. Então, era literalmente tipo uma coisa que estava escrita na lei, mas não que era obrigatória. Mas, assim, nesse período, Portugal ela vai ter, eu já vou falar sobre terremoto, mas Portugal vai estar em declínio, o ouro vai começar a cair. Teve o ápice do ouro e depois o ouro vai desgastando, né? Não vai ter a mesma quantidade de ouro que tinha antes. E Portugal começa a colocar um valor mínimo de ouro que tem que ser comercializado para Portugal, que são as 100 arrobas de ouro. Caso a colônia não desse 100 arrobas de ouro, aconteceria a chamada derrama, que é esse mecanismo fiscal. Ia ser permitido para todos os soldados, oficiais do Império, ingressar na casa de todo mundo e pegar o ouro que tiver até totalizar 100 arrobas. Aconteceu uma derrama, chegou a acontecer, mas foi uma treta aí que acabou gerando uma revolta local e não deu muito certo. Quando foi ameaçar a segunda derrama, a gente tem a treta da Inconfidência Mineira, tá bom? Mas lembra da derrama, que é esse mecanismo fiscal, uma ameaça que eles tinham que cumprir o mínimo de ouro que deveria ser entregue para Portugal, caso não, vocês iam ter a casa invadida, basicamente. Aí também falo sobre o terremoto de Lisboa e como isso afeta também aqui, porque só para falar, o terremoto de Lisboa foi uma coisa muito triste, foi 9 na escala Richter, muitos prédios caíram, tipo, Portugal era uma cidade muito grande, Lisboa, desculpa. Lisboa era uma cidade muito grande, foi detonada, o terremoto depois levou a 2 maremotos, depois, por causa das quedas, etc., aconteceu incêndios que duraram semanas, então foi uma situação, tipo, e aí depois teve saque nos cadáveres, a cidade tinha tantos mortos que a cidade ficou fedendo a cadáver e defunto. Foi realmente muito. Foi uma tragédia, assim. Foram muitas semanas, inclusive até o próprio rei ele desenvolve claustrofobia. Eu coloquei umas curiosidades aqui, que é uma história muito, muito interessante, isso afetou diretamente as políticas públicas aqui do Brasil, porque aí isso gerou vou até colocar aqui, né, sobre como isso foi no período do Pombal. O Pombal ele inicia com a reconstrução de Lisboa, isso aconteceu em Lisboa, tá? Que era a capital de Portugal, só que também teve respingos em outras cidades próximas. Pombal ele começa a reconstruir Lisboa numa arquitetura mais moderna, etc. E a brisa é que depois Dona Maria ela não gosta muito, ela reformula a capital de Lisboa e hoje Lisboa é de acordo com a planta de Pombal e da Dona Maria, com a intervenção dela. Mas a brisa é que isso afetou muito Portugal economicamente. Portugal não falam que depois do terremoto de Lisboa, Portugal nunca conseguiu se reerguer. Isso também afeta o Brasil, porque é nesse momento que eles começam a aumentar ainda mais impostos sobre as minas, e aí que eles começam a querer insistir na aplicação da derrama enquanto o ouro está caindo, Portugal entrou numa crise, e aí é um caos. E aí a gente tem um segundo tratado territorial, que depois Pombal sai, Dom José morre, Dona Maria entra, e ela faz o Tratado de Santo Ildefonso, que é o tratado de fato que a gente conhece. E as duas missões vão ficar para a Espanha, sendo que Portugal fica com uma parte da região sul. E aí depois eles criam um tratado de paz e para esses tratados territoriais. Tipo, beleza, cada um foi cada um, e logo em seguida vão ter as independências da América Espanhola, então isso nem vai ser tão relevante. Esse é o último que vai ser definitivamente o tratado que a gente conhece hoje. E aí, o que é importante? A SAL, a famosa Inconfidência Mineira. Lembrando que Inconfidência é a mesma coisa que uma conspiração ou conjuração, tá bom? Uma aspiração a. A Inconfidência, na realidade, é o contrário de confidente. Por quê? Inconfidência Mineira, ela não aconteceu. Ela quase aconteceu. A ideia é que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana são os dois primeiros movimentos separatistas do Brasil, que a gente tinha um movimento que quer independência de Portugal. Não do jeito que a gente teve, né, na nossa independência, mas eles queriam pela primeira vez um movimento de independência. Lembrando que foram movimentos que foram
a Inconfidência Mineira, ela foi inspirada nas ideias iluministas, então eles queriam a independência, queriam aplicar uma república, e basicamente a independência ela vem a partir de uma certa organização das elites das Minas, que eles começam a se reunir. Tipo, reunião sempre teve nessa época, eles não tinham o que fazer, né? Então eles ficavam se reunindo, conversavam sobre uma coisa, sobre uma outra, e eles começam a se reunir para organizar uma possibilidade de uma independência. E uma galera entra. Tipo, tem as elites, a galera da elite, e tem as baixas elites, né? Que é no caso do Tiradentes, que ele era da baixa elite. A gente chama ele de que era um fidalgo, né? Tipo, que a gente chama de o que era a baixa elite, né? A ideia é que eles se reuniam e cada um falava assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso. No caso do Tiradentes, ele tinha que observar, né, os pedágios que tinham nas estradas, porque aí ele ficava falando assim, ó, tá vindo tal pessoa, chegou tal informação. E aí eles estavam se planejando para realizar uma independência. Independência nos moldes dos Estados Unidos, porque já tinha acontecido a independência dos Estados Unidos e eles tinham ela como base. Então eles queriam uma república escravista na região de Minas Gerais. Então, eles não queriam inicialmente uma independência do Brasil inteiro, não tinha esse conceito de Brasil. Mas eles queriam criar uma independência, talvez anexar os territórios, e a ideia é eles se organizarem. A brisa foi que alguém não, várias pessoas denunciaram, principalmente a mais relevante, era um cara que participou do movimento, que é o Joaquim Silvério dos Reis, e ele denuncia Portugal reprime a Inconfidência. No caso, a Inconfidência não aconteceu, mas ela pegou força, e principalmente ela ter pegado força e popularidade, porque teve uma ameaça de derrama naquele ano. Não aconteceu a derrama por causa da Inconfidência, porque Portugal ficou com receio de ter a derrama e ter um movimento de revolta genérico, e aí acabou não acontecendo a derrama, mas a Inconfidência ficou para a história, porque todo o Brasil inteiro ficou sabendo, começam a surgir outros movimentos que vão olhar e falar assim, parece interessante isso. Né? Também estou insatisfeito aqui, que vai ser, por exemplo, a Conjuração Baiana. Lembrando que eles queriam uma república própria, escravista, tá? Eles queriam a separação de Minas Gerais. Por isso que tem essa influência iluminista, né? Uma república, mas com a manutenção da escravidão. E aí eu também falo sobre o mito do Tiradentes, que eu vou falar mais para frente para vocês, que quando a gente tem a proclamação da República lá para frente, eles recuperam a ideia do Tiradentes como um herói nacional. Porque Tiradentes foi esquartejado, como eu falei para vocês. Ele foi colocado em estacas no Rio de Janeiro, se não foi nem em Minas, para servir de exemplo. E aí, quando a gente tem a República, eles olham lá na história e falam quem foi, ou foi o primeiro movimento que quis independência do Brasil. Foi a Inconfidência Mineira. Beleza, eles pegam uma imagem, né, que teve um fim trágico, porque as elites não foram executadas dessa forma. Elas foram basicamente exoneradas, não, exiladas. Eles, na realidade, mataram a baixa elite. E aí, no período da República, eles querem encontrar um herói nacional para construir essa noção de nação, porque até então não existia. Até o momento que a gente tem a República, a gente não tem noção de identidade nacional. A população não se sente pertencente ao Brasil, porque não se sente representada pelo Estado. Isso só vai ser construído na República e eu vou falar isso mais para frente. Mas aqui, como vocês podem ver, essa imagem é famosa, essa imagem foi feita lá no período da República também, e ela, no caso Tiradentes, ele tem uma semelhança, né, com a crucificação de Jesus Cristo, e ele está distribuído numa distribuição que parece o mapa do Brasil. Então, tem toda uma construção ali do que é a imagem dele. Tanto que hoje a gente tem o feriado de Tiradentes, né, que é referente ao período da independência do Brasil, né, uma exaltação a um mito. Mito porque ele não foi tão importante no movimento. O movimento não aconteceu. O movimento não queria um Brasil. O movimento era uma república escravista. Só que eles procuram um herói nacional para construir esse movimento, porque isso gera uma maior identidade. E aí, para terminar, eu acho, a Conjuração Baiana, que ela acontece 10 anos depois, ela é o segundo movimento separatista, e ela acontece na Bahia, óbvio. Conjuração também, Confidência, no caso da Inconfidência não, ela não é uma Inconfidência, porque a Inconfidência é quando tem, assim, uma reunião com confidência e alguém traiu, no caso da Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana, ela, além dela ter influência,
ela tem influência iluminista, ela também olha para a independência dos Estados Unidos e também tem influência ali, mas principalmente ela tem influência da Revolução Francesa, que e principalmente da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, também vocês vão ver mais para frente, ela foi uma revolução liderada por escravos que se voltaram contra seus colonos, no período, inclusive tem a ver com a Revolução Francesa, mas para frente vocês vão ver. E aí eles mataram os colonos, aboliram a escravidão e declararam a independência da França depois mais para frente. Então por ter essa influência da Revolução Haitiana e da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana também foi uma revolta que iniciou pelas elites, só que ela teve participação popular. Por isso ela é similar, por isso que inclusive ela até tem a influência da Revolução Haitiana, porque as classes populares e os escravos queriam se voltar contra a colônia também. Então a gente teve a participação de todos os setores da sociedade ali na Bahia. Então eles queriam eles queriam independência do Brasil, eles queriam uma independência também do Brasil, começando pela Bahia, eles queriam também anexar outros territórios. Lembrando que ainda não tinha esse conceito de Brasil, de pertencimento, de nação. Mas eles queriam uma nova república com abolição da escravidão. Então foi a primeira a falar sobre isso ali no Brasil. Por isso que ela também tem essa influência da Revolução Francesa, que é também bem radical, de cortar a cabeça de todo mundo. E aqui eu falo, ela ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, porque ela teve participação dos pequenos comerciantes, das pequenas elites também, de pessoas também que não eram das elites. E aí, como que ela aconteceu? Também eram várias reuniões, várias dessas reuniões onde eles planejavam, literalmente a galera planejava, os líderes, eles se encontravam e planejavam como que iria acontecer, se organizavam. E aí, no dia, né, de 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com uma pá de panfleto falando sobre os ideais, sobre o que eles queriam fazer. E a população pegou e falou, cacete, que da hora, né? Tipo, eles queriam fazer um levante popular contra a metrópole de Portugal. Eles queriam que a população pegasse os panfletos e falasse, beleza, vamos sair na rua. Só que Portugal foi ligeira. Antes de acontecer qualquer ação popular, Portugal intervém, prende todo mundo. É claro que vão estourar algumas revoltas locais assim, mas eles já abafam tudo. De novo, caçam, matam, esquartejam, exilam de uma forma violenta também, mas vai ficar para a história. Gente, essa aula terminei, tá? Basicamente é isso. Só que eu quero que vocês percebam essa alteração, esses craquelados que vai ter na estrutura colonial. Então, existe uma estrutura ali, montadinha, redondinha, lá do açúcar, que ela vai modificando e aí ela vai perdendo forma. E aí ela vai se rompendo. E aí, no período do café, ela não aguenta mais. E ela deixa de existir. E principalmente como tudo que acontece lá em Portugal, o iluminismo, as ideias, acontece a Revolução Francesa, o despotismo esclarecido, como lá também a estrutura social, política vai mudando, que vai fazer com que aqui mude também. Então, são estruturas que sustentavam, que era o antigo regime lá na Europa e o sistema colonial aqui na América. E o antigo regime vai mudando e o sistema colonial também. Basicamente é isso. Vocês me desculpem que eu não coloquei muita referência. Não coloquei nada, né? Não coloquei desenho, não coloquei referência de filme. Nessas últimas semanas está sendo mó difícil para mim, tá bem corrido mesmo. Mas eu prometo que nas próximas aulas eu vou colocar umas coisas bem legais que já estão na minha cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado. A sala foi um pouco mais calma, um pouco mais de detalhes. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, podem falar. Eu acho que é isso. Quem tem alguma dúvida? Como vocês sabem, não tem lista. Obrigada, Sabrina. Eu adoro dar aula para vocês. Obrigada, pessoal. Sara, Letícia, Evelyn. Muito obrigada. Espero que vocês tenham um ótimo, bom fim de semana. Ninguém tem aula. Ninguém tem dúvida, eu já tô doida. Preciso de mais café. Descansem também, né? Que logo, logo as férias estão aí. E aí vocês vão poder descansar. Tem mais uma aula agora, né? Obrigada eu, pessoal. Deixa eu já encerrar a gravação e tudo.